Instagram, na qual ele tira fotos da Mata Atlântica, mas também da natureza de forma geral. É uma pessoa sensacional, fantástica. Todas as dúvidas que vocês tiverem ter sobre o bioma Mata Atlântica e sua real natureza, em sua... Que é isso aqui, gente? A gente está ali... O Rodrigo vai falar, né? Ele vai explicar muito bem. O Rodrigo hoje também vem aqui representado, né, pelo Parque Estadual de Três Picos, tá? O Parque Estadual de Três Picos é um dos parques mais bonitos, né? Não porque minha cidade é de lá, mas é um dos parques mais bonitos aqui da Serra do Rio de Janeiro, tá? Onde tem o Camping Vale dos Deuses, alguns de vocês devem ter conhecido. Ele é guarda-parque lá e trouxemos ele para fazer essa oficina de fotografia e de oficina de introdução à Mata Atlântica. Rodrigo, e ele é o nosso afiliado de grupo, então não poderia ser a pessoa melhor para poder estar aqui falando sobre uma coisa que é um cara que leva o pesquisador no meio do mato. A mochila dele tem quase 25 quilos de equipamento para levar a galera tem mochila de 5 mega light, ele leva lá em cima, tira foto, leva eles, faz os biólogos de PC, né? Também tem biólogo de PC, né? E para aprende, ensina a buscar com eles e retorna também em biologia. Ele vai se apresentar aqui, falar um pouco da história dele e falar da oficina. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado aí, padrinho, pelas palavras, né? São enaltecedoras, mas já de antemão eu digo para vocês que eu não sou especialista em nada, sou apenas um curioso e apaixonado, apaixonado por esse bioma, nosso bioma, que é a Mata Atlântica, né? Apaixonado por fotografia e apaixonado pelas plantas, especificamente. Então, como o Ângelo disse, há mais ou menos 9 anos eu faço uma pesquisa botânica na nossa região aqui, mais especificamente na região serrana, que é onde eu moro, Friburgo, toda a região serrana ali, em volta de Friburgo. Já consegui, né, ao longo desses anos de pesquisa, incluir inúmeras plantas, como plantas de ocorrência para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade de Nova Friburgo, para o Parque Estadual de Três Picos, né? Tem uma planta, né, eu consegui dar a sorte de descobrir uma planta nova, uma espécie de bromélia nova que saiu recentemente com o meu nome, mas engatilhado devo ter pelo menos mais umas 7 plantas aí, que é praticamente certeza de serem novas ainda. Isso só mostra para a gente, né, o quanto a Mata Atlântica é rica, né? Especificamente aqui no estado do Rio, né, que talvez seja a região do Brasil mais explorado ao longo da história por pesquisadores, né, por conta da importância histórica do estado do Rio. Todos os pesquisadores que vinham de fora, França, Alemanha, né, Inglaterra, eles vinham para o estado do Rio, até por conta do suporte, né, mesmo precário, que o estado conseguia dar aos pesquisadores. Então, é um estado assim, que foi mais pesquisado, que foi mais explorado, botanicamente falando, no Brasil, e ainda hoje a gente consegue achar muita coisa nova ainda que não tinha sido descoberta, conhecida para a ciência, né? Então, assim, o Ângelo disse também que eu sou guarda-parque lá no Parque Estadual de Três Picos, e para mim, né, é um trabalho que eu não considero um trabalho, eu considero um lazer, porque eu estou dentro do meu parque de diversão. Eu costumo até brincar que eu tenho o maior jardim do Brasil. O Parque Estadual de Três Picos é o maior parque estadual do Rio de Janeiro, com cerca de 65 mil hectares. É o principal corredor ecológico do estado do Rio hoje. O Parque Estadual de Três Picos, ele tem hoje no estado do Rio a porção de Mata Atlântica mais preservada do estado, ou seja, nós ainda temos áreas de mata que a gente pode considerar, se não primárias, mas muito próximas do estado de mata primária. Então isso é uma coisa que nos deixa muito feliz, né? Principalmente para mim, que estou trabalhando dentro desse bioma, sou pesquisador nesse bioma, e posso, com isso, levar muitos pesquisadores botânicos, biólogos do Brasil e fora do Brasil, né, para auxiliá-los nas suas pesquisas, né, dos seus gêneros botânicos, das suas famílias botânicas de estudo. Então, hoje, assim, a gente vai falar um pouquinho, né, se eu viesse para vocês aqui hoje e disser que a gente vai conhecer, falar sobre Mata Atlântica, eu estaria mentindo para vocês, né? A Mata Atlântica é um bioma riquíssimo, é um bioma vasto, e o que a gente vai conversar aqui hoje vai ser um pouquinho dessa região da Mata Atlântica, que é a região que eu pesquiso há mais ou menos 9, 10 anos, e conheço um pouquinho por conta dessa pesquisa.
É interessante a gente, antes de iniciar propriamente dito para falar da Mata Atlântica, falar sobre alguns números, algumas estatísticas sobre a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, ela foi o primeiro bioma a ser explorado com a chegada dos portugueses, né? É o único bioma no mundo que tem carta de registro da sua degradação inicial. Né? Na carta de Pero Vaz de Caminha, ele escreveu, né, ao governante, ele colocou lá, né? Ao chegarmos nas novas terras, cortamos uma madeira de caule vermelho que deu o nome de pau-brasil para fazer a cruz e marcar a terra como pertencente ao rei. Então, ou seja, ali a gente tem o início de tudo que a Mata Atlântica sofreria ao longo desses 5 séculos aí de ocupação. Né? É o bioma mais degradado do Brasil hoje. Né? Alguns pesquisadores falam aí em torno de 12% de mata preservada, alguns falam sobre 14%, mas na realidade, mata contínua, né, com estágio de mata primária, fica entre 5% e 7% só. Então, para vocês verem, né? A Mata Atlântica inicialmente era o 3º maior bioma do país, e hoje a gente só tem cerca de 5% a 7% só de mata preservada. Por isso que eu achei muito oportuna a fala do meu padrinho ontem, quando ele disse, né, que nos Guerreiros Bushcraft, quem entra no grupo, quem faz um acampamento com o grupo, se quiser chegar cortando árvore, limpando, fazendo as coisas, não vai conseguir, justamente por conta dessa consciência ambiental que os Guerreiros Bushcraft têm hoje, né, de saber que apesar desse bioma que a gente está aqui parecer um bioma rico, um bioma de recursos infinitos, na verdade, é um bioma que está sofrendo, que está agonizando e que tem finidade dos seus recursos, sim. Né? Você falou de 7%, é isso? Sim, tá. Sim. Como é que vocês conseguem fazer, chegar a esse valor, se ela está tão pulverizada? Por exemplo, o nosso bioma de acampamento é a Mata Atlântica. Sim. Só que é uma região pequenininha aqui, tem outra pequenininha ali. Vocês pegam as áreas, somente as áreas maiores, ou você também consegue contar com essas áreas pequenininhas? Então, são duas vertentes principais de pesquisa, né? Através de satélite, imagem de satélite, onde a gente vê áreas, né, grandes de mata, e através de pesquisadores que vão a campo verificar a condição da qualidade dessas áreas. Porque às vezes a gente tem uma área grande, mas uma área grande que já foi devastada no passado, que já é mata secundária, mata terciária, então ela já não vai ter mais a riqueza que a mata original teria. Então, primeiro é feito fotos de satélite e depois vai-se pesquisadores nesses locais e verificam a qualidade da mata, para ver como que ela está. A qualidade da mata onde a gente vai, tem Jequitibá rosa de 30 e 40 metros de altura. Excelente. Impressionante, só que é uma área pequena, né? É chamadas ilhas. Esse é um dos grandes problemas hoje da Mata Atlântica. Por quê? A gente até tem algumas áreas, né, assim, relativamente preservadas, mas são áreas isoladas. E isso é muito ruim. Por que é ruim? Uma área que ela é isolada, ela não tem a capacidade mais de fazer a diversificação biológica dela, a diversificação de DNA mesmo. Por exemplo, ela não tem como mudar uma mata que ela tem uma grande área saudável. Um animal que está numa ponta, ele come uma semente aqui e defeca lá na outra ponta. E come a semente da outra ponta e vem defecar no meio. Isso aí promove a diversidade, promove a riqueza, né, genealógica dessas espécies, assim como dos próprios bichos também. Quanto maior uma área de mata que a gente tem, maior é a quantidade de animais que vão ter ali, maior vai ser a riqueza de DNA desses animais. Então, quando a gente tem muitas ilhas, e essas ilhas são isoladas, o que acontece? Não acontece a diversificação de reprodução, por exemplo, dessas árvores, dos animais que moram ali, e isso acaba enfraquecendo ao longo dos anos o DNA, tanto da mata quanto dos animais, o que fica mais suscetível à doença, fica mais suscetível a não conseguir se reproduzir mais, não conseguir gerar mudas, gerar filhotes, então acarreta uma série de problemas. Então, uma das preocupações, por exemplo, que os pesquisadores têm hoje é conectar essas áreas de mata preservadas, fazendo os chamados corredores, né, ecológicos. Então, você, através de plantios, de ações de plantio, você vai reconectando essas ilhas de mata para que os animais possam começar a fazer a transição mais tranquilamente entre essas áreas e promover, então, a aumentar essa riqueza biológica. Eu não sei se eu agradeço ou não agradeço, mas lá as onças
matas continuam comendo muito bezerro. Isso que eu ia falar. Bichinho, cara. Como é que está a questão do crescimento das onças dentro do Parque dos Três Picos? Então, ao longo dos anos, né, assim, até uns 50 anos atrás, isso aqui que eu vou falar agora é sobre a minha região específica lá em cima, tá? Até uns 50 anos atrás, 30 anos atrás, a questão da caça era muito grande, muito grande. Então se caçava muito, qualquer tipo de animal, até passarinho, até bem-te-vi, a molecada matava, né, nas regiões ao entorno do parque, né, que a gente chama de regiões de amortecimento. Mas de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, né, assim que, por exemplo, o Parque dos Três Picos foi fundado, houve-se então começou, na verdade, todo um trabalho de educação ambiental, né, para que as pessoas promovessem a conservação. Então, por exemplo, o Parque Estadual dos Três Picos hoje, ele promove várias ações de conscientização para as comunidades locais, né, por exemplo, promovendo o turismo local, pegando, por exemplo, aquele cara que seria um potencial caçador, converte ele em guia. Porque ao invés de ganhar dinheiro caçando um animal, vendendo a carne da caça, ele vai ganhar dinheiro mostrando o bicho para o turista que está vindo de fora. Né, uma forma sustentável. Então, por exemplo, a gente pega pessoas que têm vocação para culinária, para hospedagem, e coloca essas pessoas no cenário do parque para que quando o visitante venha de fora, possa ficar na casa daquela pessoa, possa se alimentar na casa daquela pessoa, gerando renda para as pessoas locais também. Uma outra coisa que a gente do parque costuma fazer é pegar pessoas locais e convertê-las em guardas-parques, convertê-las em funcionários do parque. Porque uma vez que ela vê a realidade de como é uma unidade de conservação, a importância que uma unidade de conservação tem para a comunidade, elas vão sentir prazer em proteger aquilo, porque elas vão entender que elas dependem daquilo para elas terem uma melhor qualidade de vida. Então é mais ou menos por aí que a gente trabalha. Okay? Então vamos lá. Então olha só, pessoal, mas mesmo, né, assim, eu vou morar na Mata Atlântica e ser apaixonado pela Mata Atlântica, é claro que eu vou puxar sempre farinha do lado da Mata Atlântica. Mas não quer dizer que eu vou mentir também para vocês hoje aqui. Então, assim, mesmo estando aí com mais ou menos 5 a 7% de mata original, a Mata Atlântica ainda é a maior potência vegetal do Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, na Mata Atlântica, a gente tem cerca de 27 a 30 mil espécies de planta, catalogadas já, descobertas e catalogadas. A Amazônia, que é um mundo, né, que hoje deve dar umas 200 Mata Atlânticas de área, né, que a gente ainda tem, não chega nem perto disso, está aí na casa dos 17 mil. Então, assim, o Cerrado vem em segundo lugar, o Cerrado também é riquíssimo, né, é riquíssimo também em diversidade. Isso aí eu estou falando de diversidade vegetal, tá? Tipo assim, em animais, né, peixes, principalmente, a Amazônia é uma potência, né? Estou falando aqui de diversidade vegetal. Então, assim, a Mata Atlântica, mesmo restando aí cerca de 7%, né, de mata contínua, realmente mata que seria muito próxima àquela mata que os portugueses encontraram quando eles chegaram, a gente ainda tem a maior diversidade vegetal do Brasil, né? E foi o que eu falei para vocês, eu faço esse trabalho de pesquisa há mais ou menos 9, 10 anos, mas não quer dizer que eu estou todo dia de 7 da manhã e 5 da tarde dentro da mata, não. Até uns 3 anos atrás, eu ia 2 vezes por mês no mato, eu entrava no mato 2 vezes, 3 vezes por mês, e ficava um dia, no máximo 2 dentro do mato. Depois que eu comecei a trabalhar no parque, é que eu tive, né, a maior facilidade, porque eu estou inserido dentro da unidade de conservação, então eu tenho maior facilidade de ampliar essa pesquisa que eu faço. Mas até então eu não tinha uma frequência de pesquisa muito constante. E mesmo assim, nesses 9 anos aí, eu consegui pesquisar por baixo aí umas 600 plantas. Dessas 600 plantas, pelo menos 75% estão em risco de extinção por perda de habitat, por alteração climática. E dessas 600 plantas, por baixo, umas 150 não tinham ocorrência para o estado do Rio de Janeiro, e eu incluí essas plantas, né, com ocorrência para o estado do Rio de Janeiro. Isso aí, e inclusive dentro da unidade de conservação dos Três Picos, isso é muito importante porque ajuda a justificar a existência da unidade de conservação. Ou seja, né, quando a gente identifica que em determinado local nós temos uma planta, nós temos um animal que é endêmico daquele local, que se ele deixar de existir ali, ele vai deixar de existir no planeta, não vai existir mais,
aqui a gente justifica para que aquele local seja protegido, seja conservado, né? Que é a principal função das unidades de conservação hoje, né? Além do que, uma outra função, né, muito importante das unidades de conservação hoje é que fora das unidades de conservação, isso a nível de Brasil, tá? A não ser, por exemplo, uma Amazônia que ainda é muito grande e pouco explorada, não é tão explorada. Mas, por exemplo, é dentro das unidades de conservação, principalmente no estado do Rio, que temos as melhores fontes de nascentes, de água, que vai alimentar as cidades. Então, se você se perguntar aonde que eu encontro a maior quantidade de água e água de melhor qualidade, são dentro das unidades de conservação. Isso aí já justifica uma coisa que eu costumo falar muito também nas minhas palestras em escola, nas minhas palestras em eventos como esse aqui, né? Porque você não precisa, por exemplo, ir para uma unidade de conservação para se beneficiar dos benefícios que ela tem a oferecer, como uma qualidade de ar melhor, né, como uma qualidade de vida melhor, como uma qualidade climática melhor. A gente sabe que florestas tropicais, que são as nossas florestas, elas estão intimamente ligadas à qualidade do clima, porque as nossas florestas, elas são as únicas, né, as florestas tropicais, elas são as únicas no mundo capazes de produzir chuva e regular a temperatura através dessa produção de chuva, né? Então, por exemplo, uma floresta amazônica, ela chega a produzir 75% a 80% da água que ela precisa. Olha que loucura. E ainda manda água para a gente ainda, manda muita água para a gente ainda, através dos rios, os chamados rios aéreos, né? Que são as nuvens. Então, assim, então eu costumo falar muito isso, que você não precisa ir numa unidade de conservação para você saber a importância dela. Basta você ter essas informações, que aquela água que você bebe, que você abre a torneira na sua casa, que é uma água de qualidade, né, o ar que você respira, o clima mais ameno que você usufrui, tudo isso é resultado das unidades de conservação. Só para falar para vocês alguns dados estatísticos aqui, né, por exemplo, hoje, né, o grosso do PIB do Brasil é produzido na Mata Atlântica. Cerca de 80%, 85% do PIB do Brasil, da fonte de riqueza produzida no Brasil, é na região de Mata Atlântica, né? 80% da população do Brasil vive na região de Mata Atlântica, né? Então, e mesmo assim, essa mata que a gente está inserido e que a gente usufrui já dela até de forma indevida há 500 anos, continua sendo uma mãe para a gente, nos fornecendo tudo o que a gente precisa para a gente poder viver, para a gente ter qualidade de vida. Rodrigo, nós tivemos no Parque dos Três Picos, há um tempo atrás. Eu fui até a casa, lá em cima, depois daquela fazenda aqui embaixo, eu fui até lá em cima e tem a casa... Desculpa, qual unidade que vocês foram? Friburgo? Friburgo. Ok, é onde eu trabalho. É onde eu trabalho lá em cima. Cara, e o rádio? Não tinha rádio. Isso aí. Para falar que não tem, a gente tem 2 radinhos lá. Mas já estão tão velhos que nem funcionam mais. O rapaz falou, ó, tem antena aqui, mas não está com problema, está sem rádio. Isso aí. Como é que Então, você assim, vai conseguir colocar numa área tão grande? Isso aí. E quais são as dificuldades de vocês? E o que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido? Já que o SPEC, pelo que a gente está vendo aqui, tem uma força, né? A gente pode ajudar de alguma forma. Como que a gente pode fazer isso? Porque é tão importante o trabalho de vocês, é tão importante ter um lugar no Parque dos Três Picos. Como é que a gente faz isso? Eu agradeço bastante, né, a sua iniciativa, a sua vontade de nos ajudar. Mas assim, o Parque dos Três Picos, ele é uma unidade estadual, regida pelo INEA. Então, por exemplo, eu poderia falar para você, se você quisesse doar 2 rádios para a gente agradeceria. Mas infelizmente eu não posso fazer isso, porque a gente não pode receber, né, nada de terceiros. O que eu peço, assim, o que a gente sempre fala, né, com relação a isso, é que vocês pressionem os órgãos responsáveis pela gestão do parque. E se aparecer lá numa portaria, vocês acharem que não foi doado, vocês encontraram. Pois é. Mas é complicado, é muito complicado. Então, assim, o que vocês podem nos ajudar muito é fazendo esse trabalho de cobrança dos órgãos responsáveis. Por exemplo, você foi, né? Vamos supor que você tivesse passado por uma situação em que você precisasse de um resgate mais rápido e não conseguiu esse resgate. Vai na mídia.
Vai lá na mídia e fala, e vai no portal do INEA e faz a reclamação. Hoje em dia a gente tem o Fala Brasil, que por incrível que pareça, é um negócio que funciona, porque eu já fui lá reclamar várias vezes. Eu posso até não ter sido resolvido dos meus problemas, mas ouvido e respondido eu fui. Né? Alguns deles eu até fui, os meus problemas conseguiram ser resolvidos. Mas assim, então tendo uma participação mais ativa junto aos órgãos de regulação das unidades de conservação. No caso do Três Picos, o INEA, e no caso dos parques federais, é o ICMBio, né, como o Parnaso, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o ICMBio, tendo o fator de cobrança mais presente. Isso vai mostrar para eles que vocês, além de estar indo na universidade, na unidade de conservação, que é uma coisa muito importante para a gente, que todos vão às unidades de conservação, que ajuda a justificar a existência dela, né? Como eu falei para vocês, o Parque dos Três Picos hoje, ele é o maior parque estadual do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, ele dá 3 Parnasos de tamanho. Parnaso é federal. Ele dá 3 Parnasos de tamanho. Então, assim, a gente sofre uma pressão imobiliária enorme para desmembrar o parque em determinadas áreas e fazer condomínios. A gente sofre uma pressão imobiliária enorme para desmembrar, para poder fazer área de pastagem, área de plantio, principalmente nas partes mais baixas do parque. Então, assim, vocês indo nos visitar e vocês tendo uma presença mais ativa, né, nas mídias sociais desses órgãos que regulamentam o parque, isso nos ajuda bastante, porque vai mostrar para eles, ao mesmo tempo que as unidades de conservação estão sendo visitadas, pessoas estão vendo as condições, como estão as unidades de conservação, e estão ligadas no que é feito e no que tem que ser feito ainda, ou deixa de ser feito dentro dessas unidades de conservação. Uma outra coisa, você disse que às vezes vai na mata, né? Agora, de 3 anos para cá, depois que eu entrei no parque, a frequência aumentou muito. Né? Até 3 anos atrás, eu ia 2, 3 vezes por mês, mas graças a Deus, depois que eu entrei no parque, eu vou direto, eu estou direto lá dentro. Você vê, cada um aqui no seu lugar, na sua região, vai ao mato de vez em quando. Como é que a gente, como Craft, pode ajudar vocês disseminando sementes, onde a gente consegue? Será que a gente consegue ajudar vocês a aumentar o número de... Sim. Então, essa questão, por exemplo, de plantio, de disseminação de semente, é uma coisa muito boa, mas é uma coisa bastante delicada também. Porque, por exemplo, eu não posso pegar uma planta que, por exemplo, que seja restrita a essa região aqui e levar ela lá para cima. Até mesmo porque, muito provavelmente, ela não vai sobreviver lá, porque lá ela vai ter um microclima completamente diferente do que a gente tem aqui. Então, por exemplo, quinta-feira, quando eu saí de Friburgo para vir para cá, estava 12 graus em Friburgo. Aí eu cheguei aqui e devia estar uns 35, 36, não sei. Né? Então, assim, e uma outra questão, então sempre que a gente, por exemplo, a gente, né, da unidade de conservação, sempre que vai fazer um trabalho de plantio, né, por exemplo, a gente pega uma comunidade, pega uma área, que é uma área geralmente no entorno do parque, e vamos fazer uma ação de plantio de árvores naquela área. A gente tem todo o cuidado prévio de saber quais as espécies que ocorrem naquela área, para que não seja introduzida uma espécie que não seria inicialmente, né, ocorria naquela área e que no futuro possa provocar um desequilíbrio ambiental. Por exemplo, eu conheci uma visita o gestor do Parque Nacional da Pedra Branca. Sim. Alexandre mora perto do parque, uma das entradas do parque. Hoje em dia fica muito difícil para a gente conseguir um lugar tão bacana assim para poder acampar. Será que numa iniciativa entre vocês, gestores de parque e que trabalham com essas unidades de preservação, não poderiam ter uma autorização para os grupos de bushcraft ajudarem vocês, por exemplo? O Alexandre tem como nos reunir aqui, irmos para dentro do Parque Nacional da Pedra Branca para acampar e fazer esse trabalho com vocês. A gente não vai ter problema de temperatura, de bioma, nada, e a gente vai poder ajudar. Por quê? Porque a gente vai lá fazer o trabalho junto de vocês. Então, assim, eu não posso falar aqui sobre coisas relacionadas a outras unidades de conservação, além dos Três Picos, até porque eu não tenho conhecimento. Cada unidade de conservação, ela é plenamente capaz de, independente,
no correlativo ao que ela pode ou não fazer e o que pode ou não fazer dentro da unidade de conservação. Toda unidade de conservação ela tem um plano chamado plano de manejo. Toda unidade de conservação vai ter o seu plano de manejo. Então, por exemplo, a unidade de conservação dos Três Picos, no plano de manejo dela, ela promove 2 áreas de campo, uma em Friburgo e uma em Teresópolis, né? Mas, por exemplo, a unidade de conservação, lá, o núcleo de montanha dos Três Picos, ele tem uma coisa que parque nenhum do Brasil tem, que é uma área destinada à fogueira. Nenhuma unidade de conservação no Brasil, até onde eu sei, pelo menos oficialmente tem área de fogueira. Né? Pode até ter, por exemplo, lá numa Chapada Diamantina, muito longe, os caras vão lá, fazem um foguinho, mas faz um foguinho porque não tem ninguém fiscalizando. Se tivesse alguém fiscalizando, não faria. Mas lá em cima, no núcleo de montanha, a gente tem... Isso, exatamente. Na área de camping, no centro da área de camping, naquele ponto específico, a gente pode fazer um foguinho ali. Pode, inclusive, ir na mata pegar toda a lenha que tiver caída, a gente pode coletar, processar essa lenha. Daí, uma das razões de eu sempre estar convidando o pessoal dos guerreiros para fazer um camping de montanha, um camping de inverno, lá em cima. Porque lá, a nossa unidade de conservação, ela dá todas as condições para a gente fazer o que a gente mais gosta, que é pegar uma madeirinha e fazer um trabalhinho de entalhe, que é pegar uma madeirinha, fazer um tripézinho, fazer uma fogueirinha, fazer alguma coisa legal, entendeu? Então lá em cima a gente consegue fazer isso. E pela bandeira tem os acampamentos específicos, quando tem algum funcionário do parque lá que permite fazer. Ah, sim. Fora isso, não é permitido. Então, mas aí nesses casos a gente tem que ver se essa permissão ela está incluída no plano de manejo do parque. Está no plano de manejo? Mas é nesses lugares específicos de acampamento, Sim. quando tem funcionário do parque, Sim. Porque não tem lenha lá, é levado de carro para cima. Entendi. Lenha no nosso caso lá, eu vou dizer que tem muita lenha lá, mas tem e não tem, né? Por quê? Por conta da umidade. Lá em cima, para vocês terem uma ideia, só esse ano eu peguei numa semana 3 temperaturas negativas lá em cima, no inverno. Congela tudo. Então a umidade lá, apesar de não ser, por exemplo, tão intensa, igual é a umidade aqui, é o ano inteiro. Então você, por exemplo, lá uma árvore morre, dependendo da 90% das árvores, da madeira, das árvores que morrem, elas apodrecem em pé. Você não consegue aproveitar, ela não seca, não consegue secar. A umidade é tão intensa, né? Não que seja muito alta, mas é o ano inteiro no clima. A gente costuma brincar que lá em cima, se você quiser ir para a Europa e não tiver dinheiro, vai lá em cima dos Três Picos, que lá você vai vivenciar o clima europeu. Né? Todo fim de tarde, praticamente lá em cima, fecha aquele branco que a gente chama de russo, fica tudo branquinho que você não consegue enxergar daqui no tripé, de tão fechado que fica de serração. Essa serração, ela traz umidade. Né? Não parece, mas ela traz umidade. Se você deixa uma câmera, um tripé exposto, com 2 minutinhos escorreu água, de tanta umidade que tem. Então, assim, então a gente tem muita oportunidade de lenha lá em cima, mas é difícil que a gente encontrar uma lenha que a gente consiga utilizar de forma fácil, né? A gente tem uma vantagem lá em cima que a gente tem araucária. Quem tem araucária tem tudo, né? Quem mora em região onde tem araucária sabe que a araucária você aproveita tudo daquela árvore. Para mim, além de ser uma das árvores mais bonitas do Brasil, pião. Para ser uma das árvores mais bonitas do Brasil, você consegue literalmente aproveitar tudo dela. Até a folha dela, para você iniciar. Quem tem uma folha de araucária, um punhadinho de folha de araucária, é fogo garantido. E a madeira, a mesma coisa. Então a gente tem araucária. Isso aí é que salva mais ou menos o pessoal lá em cima. Teve palestra sobre cogumelos aqui, né? E elas anunciaram que tem um projeto de coleta. Sim. Olha, eu separei rapidamente aqui no meu celular, enquanto ela falava ali ontem, eu separei rapidamente 73 fotos de fungos diferentes que eu registrei, que eu tenho no meu celular. Se eu for pegar tudo que eu já registrei com relação a fungo, deve dar mais ou menos umas 200 espécies lá em cima. Então, assim, então, pessoal, só para a gente fechar essa parte então, sobre a Mata Atlântica, antes de eu abrir para perguntas oficiais, né? A Mata Atlântica, a princípio, ela é uma coisa só, mas não. A Mata Atlântica são várias matas atlânticas interconectadas que formam esse bioma imenso que a gente tem.
Aqui, por exemplo, a gente costuma chamar essas regiões de regiões fitoecológicas. No estado do Rio, a gente tem uma coisa muito legal, apesar de ser um estado muito pequeno, a gente tem uma coisa muito legal, que é uma diferença altimétrica muito grande. Então a gente pega a Mata Atlântica no Rio, ela vem desde do 0 metro, na beirada do mar, até 2.360 metros de altitude, que é o pico maior, onde você visitou lá, onde acho que você visitou. Ali é o ponto culminante da Serra do Mar. A gente tem picos mais altos no Brasil, mas estão fora da Serra do Mar. Dentro da Serra do Mar, o pico maior é o ponto culminante, com 2.366 metros de altitude. Então, essa diferença de altitude, né, essa diferença de faixa altimétrica, ela vai proporcionar uma variedade enorme de plantas, de árvores. Então, por exemplo, nessa área que a gente está, né, a gente costuma, qual é o normal dessa área? A gente tem árvores muito altas, na casa dos 40 metros, 45, 30, 35, e a vegetação dentro dessa área, ela ser mais bosqueada. Por quê? Uma vez que as árvores são muito altas, entra menos luz. Entrando menos luz, fica mais difícil para as plantas rasteiras e plantas medianas se desenvolverem. Na minha área lá já é um inferno. Por quê? Eu já não tenho tanta árvore alta assim. As árvores ficam na faixa dos 15 metros, no máximo 15 metros. Então entra mais luz. O que acontece? A vegetação rasteira e mediana cresce. Para você conseguir andar um trecho de 1 quilômetro lá em cima, numa mata fechada, meu amigo, ó, você tem que ter uns 3 caras bons de braço, de facão bom de braço. Senão tu não anda não, entendeu? Não anda. E se encontrar um taquarinho, então, aí esquece. Volta, tenta contornar, porque isso aí você não vai conseguir passar de maneira nenhuma. Então, assim, nós temos muitos tipos de vegetações diferentes dentro da Mata Atlântica. Partindo do 0 grau, por exemplo, até mais ou menos uns 500 metros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente tem a chamada mata ombrófila densa de baixada. Vocês entendem esses termos? Ombrófila, densa? Não. Então, ombrófila, porque ela recebe mais de 3.000 milímetros de chuva por ano. Então, por exemplo, essa região nossa aqui, brincando, recebe uns 5.000, 6.000 milímetros de chuva por ano. Então é muita coisa, muita coisa. Por isso do ombrófilo. Densa porque é uma vegetação muito densa. Né? Para onde a gente olha, a gente vê vegetação. Né? E de baixada porque está mais ou menos na faixa ali litorânea. Dos 500 metros aos 1.500 metros, a gente tem a chamada área montana. Floresta ombrófila densa montana. Né? Que já faz essa transição da baixada para a próxima, que é a altomontana. A altomontana ela já pega aí dos 1.500 até os 2.360 metros de altitude, aqui no estado do Rio, falando do estado do Rio, né? E dentro dessa área altomontana, nós temos os campos de altitude, que é um dos biomas mais ricos do mundo e quase ninguém sabe disso. Você olha assim, você só vê mato, mas quando você aguça um pouquinho mais sua visão, você vai ver numa área desse círculo aqui, você vê umas 5 espécies de orquídeas diferentes. Né? Tudo micro, geralmente pequenininha, você não tem plantas muito grandes porque o clima é muito exigente. É muito frio de dia, é muito frio à noite, já é mais quente de dia, venta terrivelmente, então você não tem como as plantas, a cobertura de terra é mínima, às vezes você pega pedacinhos assim, né, de 20 centímetros, 30 centímetros no máximo, quando a planta dá sorte de cobertura de terra para ela conseguir se fixar, mas mesmo assim a diversidade de riqueza é enorme, é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eu já faço esse trabalho de pesquisa lá em cima há quase 10 anos. Há 3 anos eu faço um trabalho de pesquisa praticamente diário e toda vez que eu subo uma montanha eu vejo uma planta que eu nunca tinha visto na vida. Não quer dizer que essa planta seja nova, né? Mas que eu, por exemplo, não tinha visto ainda aquela planta naquele local. Toda vez, não falha uma vez. Legal. Uma perguntinha, você tinha falado sobre essa peculiaridade que a gente tem aqui do parque receber praticantes de bush craft, onde a gente pode desempenhar essas atividades por conta dessa legislação do plano de manejo. Isso que eu queria saber. O fato de outros parques, por exemplo, não ter esse tipo de oportunidade para as pessoas é por conta de uma decisão interna ou isso é algo no âmbito federal que determina? Eu quero saber o seguinte, qual que é a autonomia que um parque tem para poder fazer isso que vocês fizeram? Ou qual a autonomia que vocês tiveram para poder implementar isso?
Certo. Então, isso aí vai depender, Gil, de vários fatores. Por exemplo, como eu disse para vocês, lá em cima, a gente tem uma umidade muito grande. Assim, tudo que você vê é tudo muito verde. Tem trechos de mata lá em cima que a gente caminha como se a gente estivesse caminhando na neve. A serrapilheira é tão intensa que você pisa e entra até a metade da canela para baixo. Então você não consegue andar assim, você tem que ir andando assim, levantando a perna. Você não consegue literalmente caminhar. Então, lá em cima, no nosso caso, por conta dessa umidade, de ser bem mais difícil de você propagar fogo, o fogo se propagar caso fuja do controle, né? E lá em cima também, por conta de uma questão, como é que eu vou falar? Uma questão de tradição. Por quê? Antes daquela região ser parque, ela já era muito frequentada por escaladores, né? A meca da escalação, da escalada no Brasil está lá em cima. Nós temos rocha lá com 700 metros de rocha de escalada, de rocha lisa, pura, que você pode escalar. Então já havia uma tradição dos escaladores chegarem e fazerem uma fogueirinha para se aquecer, até por conta do frio, para se aquecer à noite, para no outro dia de manhã cedinho fazer a escalada dele. Então, por conta dessa tradição, por conta de ter uma umidade muito elevada, da gente saber que é mais difícil de um fogo perder o controle, então entrou-se, quando foi criada a unidade de conservação, né, entrou no plano de manejo dessa unidade, que ali naquela área específica poderia fazer-se um foguinho, uma fogueira, até por conta do frio, para aquecer as pessoas no inverno, que lá a gente pega brincando no inverno 0 grau assim direto. Entre junho e julho é 0 grau praticamente todo dia. 2 graus, 3 graus. Quando está mais quente, 5 graus. 5 graus eu durmo de janela aberta lá em cima. Para mim está quentinho, já estou acostumado. Mas assim, então por conta disso, né, no plano de manejo 2, 3 picos, houve essa oportunidade de se ter aquela área de fogo específico. Aí caberia, por exemplo, você conversar com um gestor, né, um grupo de bushcraft, por exemplo, conversar com um gestor, né, apresentar um projeto, assim, tudo tem que ter um projeto. Quando você tem um projeto bem embasado, bem feito, fica mais fácil, né? Então você apresentar um projeto para o gestor da unidade de conservação, mostrar os benefícios que teria um grupo de bushcraft, fazer as práticas dele dentro daquele local específico, poder fazer um foguinho muito controlado ali, né? Os benefícios que vocês trariam, que o grupo traria, que seria uma manutenção, uma vigilância maior contra caçador, contra extrativismo, né? Então isso tudo aí de repente conversando, liberaria. Minha dúvida é se haveria uma restrição legal. A restrição legal maior é por conta do fogo perder o controle e queimar tudo, né? Então, por exemplo, o Parque Estadual dos Três Picos, ele tem, apesar de ter 65 mil hectares, a gente conta aí com no máximo uns 40 guarda-parques. Lá em cima, na nossa unidade, por exemplo, são 4 guarda-parques só que nós temos, para uma área enorme. Tanto de trabalhar, e a gente não fica lá só recebendo as pessoas não, tá? Nosso dia a dia é muita roçada, muita capina, muita facãozada, muita foiçada, trabalho com roçadeira limpando trilha, limpando a área de lazer, fazendo manutenção de árvore que cai, a gente tem que cortar árvore, né, cortar galho, né, e receber, claro, os visitantes também que sobem lá. Parabéns, irmão. Eu e a Alexandre, andando lá pelo Parque da Pedra Branca, a gente estava com as roupas que a gente geralmente vai, calça comprida, bota, né, com bastão, e as pessoas estavam lá fazendo uma farofa, sabe, sujando o parque, e só delas perceberem a gente andando ali, os caras já seguraram a onda. Então a gente ajuda vocês podendo praticar o bushcraft nessas áreas. Então, os órgãos de proteção ambiental no Brasil, né, agora eu vou falar a opinião pessoal minha, né, tinha uma visão muito retrógrada com relação às unidades de conservação. Né? Qual a visão que eles tinham? Era que se essa área aqui é uma unidade de conservação, ela tem que ficar intocada. Ninguém mais pode entrar, ninguém mais pode fazer nada. Você respeita, eu respeito, agora o caçador não respeita. Né? O extrativista não respeita. Fica até mais fácil para eles entrar sabendo que não vai encontrar com ninguém. Né? Então, assim, eu penso que as unidades de conservação, elas têm que ter, sim, áreas de visitação, né? Estudos já foram feitos, né, de impacto que as trilhas causam, por exemplo, em uma determinada área, numa unidade de conservação. É mínimo, é 1%. Se você tem uma área, por exemplo, de 10 mil metros quadrados, você faz uma trilha naquela área, cada trilha que você faz, ela vai impactar 1% só. É mínimo.
os benefícios que essa trilha vai propor, né, que é justamente possibilitar a visitação de pessoas, e essas pessoas automaticamente vão estar fazendo a vigilância daquele local. Né, pegar um cara caçando, pegar um cara tirando uma planta, alguma coisa, o cara já vai ficar mais inibido de fazer alguma coisa, sabendo que ali, a qualquer momento, ele pode topar com alguém. Lá na Pedra Branca, eu por acaso encontrei uma coisa interessante, que era uma pererequinha desse tamanho, laranja. Eu fotografei a perereca e mandei para o administrador do parque. Eu falei assim, cara, a gente está sem ver essa perereca, ó. Que bom, olha só. Obrigado, manda para mim a foto. Olha que legal, tá vendo? É por aí. Muita coisa. É por aí, é por aí. Isso aí, isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é teu gestor agora? É o Alexandre Donato. Alexandre Donato de Sá. A gente está chegando lá para o caminho da Mata Atlântica. Aí eu pegar o teu gancho, quando ele perguntou sobre essa coisa de ajudar, né? Eu sou do federal, eu sou daqui do ICMBio. No ICMBio, a gente tem lá o programa de voluntariado do ICMBio. Você vai na plataforma, faz o cadastro e fica atento que sempre tem várias, inúmeras atividades do voluntariado. Cada participação sua, você recebe uma certificação, você participou e tal. Eu não sei se lá no INEA também tem isso. Não, não tem. Pelo menos oficialmente, igual é organizado, igual vocês, a gente não tem. O que a gente faz? É isso que, no caso que ele estava falando. Ouvidoria do INEA, e ó. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, os caras, pô, vem cá. A comunidade, a população está pressionando, a gente tem que fazer alguma coisa. O parque está sem concessão. Só para entender. O BNDES queria pegar a concessão do parque para cobrar. Quem não é do entorno, R$100 a entrada. Quem é do entorno, com cadastro, R$40. Estacionamento, R$50 o carro, R$30 a moto. A parte da administração do parque, onde fica lá o chefe do parque, fiscalização, lá, ia virar um restaurante. A casa que os gestores do parque moram, aqui, o de Teresópolis, ia colocar no Airbnb. Aí na reunião com a cúpula de lá, eu falei, pô, beleza, a gente vai poder botar um funk boladão, fazer um churrascão, não pode, eu vou estar pagando. Fizemos, acho que você viu aí as moções que nós fizemos, abraçar a parte e tal. Lançaram o agente temporário ambiental, que é para não ter vínculo empregatício com o ICMBio. O ICMBio é concurso, tá? Os abrigos estão fechados. Aí só tinha um abrigueiro, 7 dias lá em cima. No Cine e no Açu, um Cine e no Açu. Falei, gente, não tem como. O cara está no abrigo, estamos aqui fazendo uma travessia. Tão ruim, é um abrigueiro que tem que correr para lá e para cá. Aí o abrigueiro corre para lá e para cá e o abrigo fica com quem? Ó, até eu. Rapaz, tá jogando contra o patrimônio. Eu falei, eu tenho um monte de e-mail que não tem carros condutor para nada. Caindo de pau, batendo. Está aberto agora mais uma edição para agente temporário ambiental. Vão triplicar os agentes temporários ambientais. Vai ficar 2 em cada abrigo. Era só 4 na portaria. É isso aí, por aí. Infelizmente a coisa só funciona sob pressão. Tem que fazer pressão. Para poder fazer essa coisa seguir, entendeu? Porque o que ele falou, a gente quer fazer, mas não pode. Se cada um de nós aqui pegar um rádio, igual a que a minha equipe tem, chegar lá, toma aqui, né? Ele não pode. Isso aí. Para ter um rádio lá, por exemplo, estou eu e ele lá, arrancando a planta, caçando um passarinho, vamos preso, aí a gente vai ter o termo de ajuste de conduta. Aí pode, no termo de ajuste de conduta, em vez de você dar o dinheiro, você vai dar os 2 rádios. Aí, isso aí. Assim pode. Mas só mais uma pergunta. Sim. Com essa questão do crescimento das onças pardas em tanto no Parque dos Três Picos, quanto na trilha da Mata Atlântica, a questão de acontecer um acidente é uma questão de meses ou anos. Mas o que você define como acidente? A onça te atacar? Exatamente. Não, é praticamente impossível. Eu trabalho no parque há 25 anos. Depende Mas muito. então, o que acontece? Olha só, vamos de lá.
Eu gosto de trabalhar com estatística, que as estatísticas deixam a gente mais seguro, né? Tirando alguns casos raríssimos dos pumas norte-americanos, que eu já vou falar sobre eles, que atacaram pessoas, depois a gente entra neles. Da América Central para cá, até a Argentina lá, até hoje não há nenhum caso oficial registrado de ataque de onça parda a seres humanos. Não há. A intenção delas é sempre fugir. Elas escutam a gente e fogem. Porque o pessoal dessa área toda sabe que se ele falar, ele vai ser preso. Entendeu? Se ele falar que ele houve um embate com a onça, ele vai ser preso. Mas eu sei de caso de onça atacando colono, e ele só não morreu porque estava com onça parda. Onça parda atacando colono. Defendeu, ela atacou cachorro e quase foi em cima do cara. Se o cara tivesse com a foice. Se a onça tiver com um filhote pequeno, Então, por exemplo, nesse período que eu faço pesquisa... Mas eu estou perguntando por isso por quê? Porque em 2016, 2014, acho que tinham 3 indivíduos no Parque dos Três Picos, que foram inseridos. Desses 3, acho que já deve ter uns 8 ou 12 indivíduos. Lá em cima, onde eu trabalho, a gente tem um trabalho lá de colocar as chamadas câmeras trap, né? Armadilha fotográfica. A gente tem hoje lá, 12 câmeras espalhadas pelo núcleo, né? Então, assim, é sabido que lá em cima a gente tem 3 indivíduos. Lá naquela regiãozinha ali, a gente tem 3 indivíduos, né? Eu, trabalhando lá, já escutei 2 vezes, ela vocalizando assim, fazendo limpeza de trilha, já escutei ela vocalizando dentro da mata a cerca de 100 metros de mim, né? Ficou lá, vocalizando, e eu fiquei limpando, trabalhando, nada. No meu trabalho de pesquisa de planta, que assim, 99% das vezes eu ando em mata fechada, né? Eu até brinco, se eu quero ver alguma coisa nova, eu tenho que ir onde ninguém foi. Se eu ficar andando em trilha, eu não vou achar nada que o pessoal já não tenha visto. Então eu entro em mata fechada. Eu já escutei 2 vezes, né, ela vocalizando, sempre a uma certa distância, né? Já houve vezes de eu passar no local da mata, quando eu voltar, a árvore está toda arranhada e urinada, ou seja, ela sabia que eu passei ali, estava me avisando que aquela área ali era a área dela, que era para eu ficar esperto. Na caixa de fósforo tem muita Mas, marcação assim, dela. até hoje, entendeu? Eu já escutei, teve uma vez no Caledônia, eu subi no Caledônia, não pela vertente normal, pela vertente de trás, lá pelas torres. De eu chegar numa situação que ela tinha acabado de abater um macaco, aí nesse dia, eu acho que se eu avanço ia dar ruim. Porque ela tinha acabado de bater um macaco e estava me avisando de que ela estava ali com a casca dela. Eu estava sozinho. Falei, não, peraí, aí também já é demais. Aí esse dia eu voltei. Eu não avancei. Você sabe qual é a questão? A questão não é nem a gente que faz bushcraft. É mais essa nova geração de rede social que começou a ir para a montanha, começou a fazer trilha, está entrando no bushcraft agora, não tem experiência, aí vai para uma mata sem experiência nenhuma. Pois é, então. Aí a gente tem que... Eu não falo nem da onça atacar a pessoa. É no momento dela querer fugir, torcer um pé, torcer um joelho, bater a cabeça. Né? Então, assim, a gente tem que procurar entender o contexto geral, né? Então, assim, para uma população de onça estar crescendo, é sinal de que ela tem muita oferta de comida. Né? Então, se ela está com a barriga cheia, é aquele ditado, quem está com a barriga cheia não quer guerra com ninguém. Né? Então, se ela está com a barriga cheia, se ela está bem alimentada, né? Se ela está, por exemplo, com fartura de presas na região dela, e esses bichos não parecem, mas qualquer animal da natureza, qualquer um, ele tem uma percepção muito mais aguçada do que a gente. A gente está caminhando aqui, uma cobra, uma serpente que é surda, pelo nosso bater do pé a 15, 20 metros, ela já sabe que a gente está na trilha, a tendência dela é fugir. Então, por exemplo, a gente está nesse projeto mesmo de câmera que a gente tem lá em cima, já houve casos, vou contar 2 aqui. Houve um caso de dois escaladores fazendo a trilha para iniciar a base da pedra, a base da escalada, 5 horas da manhã. 5 e 5 da manhã vem a onça atrás deles. 5 minutos depois, ela cheirou onde eles passaram, olhou direitinho a direção que eles foram, ou seja, ela sabia para onde eles foram e pegou um outro caminho. Esse foi o caso. Um outro caso da onça tá no local onde as pessoas iam passar. Ela estava no local lá, marcando o território, de repente ela para e faz assim. Aí cheira numa direção e vai embora. Uns 10 minutos depois vêm as pessoas na exata direção de onde ela cheirou, ou seja,
10 minutos, aí você pega, vamos supor que você ande aí a 2 km por hora. Olha a distância que essas pessoas estavam dentro da mata, e ela já sabia que elas estavam lá e estavam vindo para a direção dela. Ela simplesmente foi embora. Só para concluir, o que a gente tem lá em cima, o que a gente tem mais medo, né, de acidente, por incrível que pareça, é por catito. Então, eu já fiquei preso 2 horas numa montanha, porque os catetos estavam, uma família de cateto estava rodando embaixo. Meu amigo, se você topar com uma família de cateto e não tiver uma árvorezinha, alguma coisa alta para subir, você está enrolado. Eu prefiro 1000 vezes encontrar com uma onça do que encontrar com uma família de cateto. Os bichos te devoram vivo. Meu tio Já houve mais um caso também de dois visitantes subindo no meio da semana, que é muito tranquilo, não dá ninguém. Na parte alta da mata, a hora que eles iam sair da parte alta para pegar o campo de altitude, eles dão mais ou menos de cara com a família de cateto. Eles já tinham percebido que eles estavam vindo e estava tudo ouriço. Não tinha ido embora, não atacaram, mas também não foram embora, estava tudo ouriço. A hora que eles perceberam o barulho, eles tiveram a decisão acertada de voltar na mesma hora. Então, assim, eu particularmente tenho muito mais medo de encontrar com porco na mata do que com onça. É, porque são vários indivíduos que andam juntos. Exato. Não, tu já viu a presa de um cateto? Dá quase 2 de uma da onça. É isso aqui, ó. Um cateto arrancou um pedaço da panturrilha do meu tio. Isso aí. No caso de um encontro, existe algum protocolo, alguma recomendação? Cara, assim, se você conseguir manter a frieza, o que é difícil, né? Mas vamos supor, no caso de uma onça, você deu de cara com uma onça. Você conseguir manter a frieza, você jamais deve dar as costas para ela. Jamais. Né? Jamais. Outra coisa, você não deve correr também jamais, porque se você correr, você na hora vai acionar o tipo de caça dela. Você já vai se converter em presa. Já é o instinto dela. O ideal é você muito na boa, e recuando de costa, vendo se você não vai tropeçar, não vai cair, e recuando muito na boa e sair fora. Para esse caso assim, é bom você estar com um amigo gordinho, né? Você corre, o gordinho vai ficar. Então, a gente costuma brincar que você não precisa correr mais do que a onça. Você só não pode ser, o que corre menos do grupo. Você só não pode ser o que corre menos. Deixa a onça escolher. Falou em gritar, em apitar, em levantar braço. Não. Você fica de boa. Procura ficar o mais tranquilo possível. Não tira, não perde ela de vista. Não dá as costas e não corre. Vai saindo de boa. Se você tiver com alguma coisa na mão para poder levantar, para mostrar que você é grandão, poderoso, aí você, entendeu? Quanto você é maior. Você falou de uma Pro caso do catitu, do cateto, quando ele te atuar, você vai subir, ele atua. Eu já vi casos de pessoas que dormiram na árvore amarrado porque ele não vai embora. Pode ser. Enquanto ele ficar ali, principalmente se tiver com filhotinho novinho. não vai embora. Se tiver com filhotinho novinho, se aquela área dele for uma área muito boa de alimentação, por exemplo, eles gostam muito de fuçar terra para conseguir pegar o cálcio, né? Isso aí. Se aquilo ali for uma área muito boa, você está enrolado. Enquanto eles não se satisfazerem, você vai ficar lá, agarrado. Você falou de um macaco, né? Vocês encontraram? Não, nesse dia eu estava fazendo pesquisa botânica, sozinho. Eu estava subindo uma vertente do Caledônia e escutei um barulho enorme de alvoroço de macaco, um griteiro terrível, e escutei um rosnado dela. Uau! Aí pronto, aí silenciou. Aí escutei o mato mexer, falei, pô, será que a onça pegou o macaco? Mas continuei subindo. A hora que eu cheguei a uma distância como daqui e você nela, ela estava escondida atrás de uma moita, começando a se alimentar, acredito eu não vi, mas ela estava começando a se alimentar. Ela começou a rosnar ferozmente para mim. Entendeu? Aí eu falei, eu recuei. Agora você vê, uma estatística mais ou menos de quantos ataques tem, mas 80 carneiros no mês. Né? Você vê, os caras que têm esses carneiros, olha o prejuízo que eles têm. Isso eu estou falando dentro de uma cidade. Então, mas aí, a gente tem sempre que pegar e entender o contexto geral, né? Por que ela estava batendo esses carneiros? Das duas, uma. Ou ela estava muito debilitada, machucada, que não conseguia caçar a caça dela, ou não tinha caça, simplesmente não tinha caça para ela. Então ela estava se virando, tentando se virar. Ela estava tentando se virar. Rodrigo, ali naquela área, na área de Santo Aleixo, ali,
Então, assim, você falou dos 3 picos, é mais pra cá. Então, ele vai saber. Lá no Ventania, na parte de cima, tem lugar que o pessoal que mora lá mais antigo, que era caçador, conta, eles chamam de jabuticabal, lá em cima. Então, é uma área que tem um pé de jabuticaba, cara, é centenário. É uma área de alimentação. Então, assim, sempre tem o quê? Capivara, capivarão, então pensa capivara, porco do mato, outros roedores maiores e vai baixando. Então, a onça, ela sempre está lá. Então, eu lembro do meu tio que caçava, ele ia lá e falava assim, nossa, hoje não deu certo porque ela chegou primeiro. Aí via todo mundo embora. Só que ia batendo. E aí ela começou a descer, né? Ela vem descendo, por quê? A fruta acaba e a fruta vem dando mais próximo das casas. Aí começa a ter jaca, que é invasor, você já falou, manga, e ela vem procurando a caça. Porque a cutia está descendo, a lebre está descendo. Exatamente. Talvez, às vezes, esse tipo de coisa assim. Ela veio para... Por que ela foi pegar o carneiro? Que é muito mais fácil. Já que ela já está em dificuldade de... Tá, mudou o clima, a fruta está demorando a amadurecer e ela está com cria, ela vai descer. Né? Isso aí. Ela vem onde é mais fácil. É igual a gente. E um carneiro para ela, meu amigo. Né? Agora, é uma quantidade enorme de carne. Né? Não, e é muito fácil para ela bater. É um bicho completamente indefeso. Ele está confinado, né? Exatamente, exatamente. Ela ficou poucos tempos, deu um guará. Eu falei da região Ceará. Você vê, ó, a gente fez um registro de um guará a 1.500 metros de altitude, cara, lá em cima, em área de mata, O bicho não é de área de mata. O que aquele bicho estava fazendo lá? Ele está sem área, ou ele está sem comida, ou ele está sem área para expandir lá no Cerrado, ele está vindo para cá. O que ele estava falando, a onça, é um lance que acontece do desmatamento, a caça predatória, tá? Então o habitat natural do bicho, ele não tem a alimentação dele, e como ele tem, né? Ele sente o filé a quilômetros, vai chegando com um bezerro, uma cabra, um cabrito, cai para dentro. Se eu conseguir internet, eu peço meu sócio para me mandar um vídeo, que a gente monitora com as armadilhas, né? O super monitora, né? Parada. A onça parda, macho, corre, que não sabe. Come, bebe, dorme, lá dentro do meu campo. Estou a 300 metros de altitude, não tem parada. Vira e mexe, às vezes eu vou lá ver a campo. Ela está lá deitada no pedal. Já tive a oportunidade de eu estar lá ajeitando a câmera trap. Aí o Jorge falou assim, meu sócio, cara, vai devagarzinho, olha pra trás. Eu olhei pra trás assim, tá lá na boca do mato. Isso aí. Entendeu? Porque lá dentro do campo, cara, Pati, Irara, é uma bicharada incrível. Então, isso aí. Então, E lá embaixo, do lado, tem um monte de cachorro. Então, só para a gente fechar essa questão da onça, voltando lá àqueles casos dos Estados Unidos, né, que eu fiquei de ver. Todos os casos de ataque dos pumas, que é um parente muito próximo da nossa onça parda, né, que houveram nos Estados Unidos, ou o bicho estava muito debilitado, ele não estava conseguindo caçar por algum motivo, né, se machucou, não estava conseguindo caçar, ou ele estava com raiva, tinha contraído raiva. Então, das duas formas, ele não conseguia ter acesso à caça habitual dele. Ele atacou, aí nesse caso, morrendo de fome, ele vai atacar os seres humanos. Ele já tá não tem nada a perder mais mesmo, já vai morrer, ele vai lá e tenta bater o humano. Mas somente todos os casos de ataque foi especificamente por isso. Ou o bicho estava machucado, ou o bicho já tinha contraído raiva, estava com raiva. Vocês lá na sede para fazer um final de semana lá. O que a gente vai poder fazer lá? Então, lá em cima você tem a área de camp, né? A gente tem uma área de camp grande para barraca. Tem uma... então, tem aquela florestinha atrás do abrigo, você pode botar rede ali, que deve caber, se não me engano, mais 7 ou 10 redes ali também, você pode. Como eu falei, você pode coletar a lenha que tiver caído, você pode coletar, processar, fazer o seu foguinho, brincar. Não. Geralmente a gente vai estar lá, não sei à noite, né? À noite, por exemplo, eu particularmente, por morar longe de lá, eu moro no centro da cidade, eu durmo lá. Então os dias que eu estou trabalhando lá, eu durmo lá. Varia de 3 a 4 dias na semana. Semana 3 dias, semana 4 dias. Eu durmo lá.
né? Mas, quando, por exemplo, quando eu não estou lá, os meninos chegam por volta de 7h30 e vão embora às 5 horas da tarde. Então, durante o dia vai ter sempre uma pessoa lá, pelo menos um, mas tem mais de um. À noite, né, tirando o meu caso específico, não fica ninguém. Mas você é livre para fazer. A gente parte do princípio que todo mundo é consciente, né? A gente avisa cada um visitante que chega para acampar, a gente avisa, a gente explica as regras, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e parte do princípio que ele é consciente, que ele vai obedecer. Sabe aquela pontezinha de madeira que sim, sim. Cara, o cheiro de urina que eu senti lá, quando eu fui visitar, foi incrível. Na hora eu pensei... Isso. Eu acampando lá sozinho, a Jaguatirica já roubou minhas carnes. Como assim? Como eu estava acampando sozinho, eu fiz o meu almoço, minha janta, aliás, fiz minha janta. Como sobrou a carne e eu estava sozinho no camping, né? Quando eu não estou sozinho eu não faço isso, mas como eu estava sozinho no camping, era meio de semana, eu peguei o resto da minha alimentação e deixei em cima da pia. De madrugada eu escutei um barulho de panela. Falei, cara, algum cachorro, porque assim, muitos cachorros que moram na região ali sobem com as pessoas. Aí eu imaginei, cara, algum cachorro deve ter conseguido subir, né? No outro dia, quando eu acordo, vou lá cheio de patinha de gato em cima. Provavelmente ou foi um gato do mato ou uma jaguatirica. Foi lá, roubou minhas carnes todinhas. Mas pessoal, então, alguém tem mais alguma pergunta para fazer, alguma coisa? Então, acho que a gente pode dar continuidade na parte de fotografia, então. Pode ser? Pode ser? Então vamos lá, pessoal. Então, olha só. Como eu disse para vocês, né, eu tenho esse trabalho de pesquisa botânica, né, que eu já faço, e esse trabalho de pesquisa botânica ele está intimamente ligado à fotografia. Por que eu falo isso? Porque eu não sou nenhum pesquisador oficial, credenciado ou alguma universidade, com exceção de uma família de planta, que eu ajudo uma pesquisadora. Então, nessa família de planta específica eu posso fazer coleta. Todas as outras famílias eu só faço o registro fotográfico, eu não faço coleta da planta, né? Então, esse trabalho fotográfico meu, ele está muito alinhado ao meu trabalho de pesquisa, por conta que eu tenho que ter fotos de qualidade para poder mostrar para os pesquisadores, né? Existe, por exemplo, para mim, no meu caso, existe dois tipos de fotografia. A fotografia artística e a fotografia botânica, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas tipos de fotografia. Nas suas mídias sociais que eu sigo, aliás, está de parabéns pelo que você mostra lá. Obrigado, das obrigado. Você foca, obviamente, eu creio, nessa artística, né? Isso aí. Na verdade, quando eu faço os registros, eu faço os dois, né? Eu faço o botânico, que é o mais específico, e faço o artístico também, né? Então, assim, o que eu vou passar para vocês aqui hoje é fruto da minha experiência, tá? Eu não sou fotógrafo profissional, até porque eu não vivo de fotografia, né? Eu penso que a pessoa pode falar que ela é profissional quando ela vive daquilo que ela faz. Eu não vivo de fotografia, né? Então eu gosto muito, amo fotografia, mas não vivo de fotografia. E tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu acumulei ao longo desses anos, foi fruto de estudo, pessoal. Eu nunca fiz curso, foi fruto de estudo. Da famosa tentativa e erro, né? Fui acertando, né? Então, assim, eu vou passar para vocês um pouquinho dessa experiência que eu consegui colher aí ao longo desses anos, né? Então, assim, pessoal, a fotografia, né? Para mim, hoje a fotografia digital, ela tem 3 pilares principais, né? Que é o ISO, né? A câmera ela vai ter o ISO, né? Vai ter lá o obturador, velocidade de obturador, né? E a gente vai ter também como trabalhar a distância focal, né? Isso aí, na verdade, os 3 fatores, na verdade, estão envolvidos com luz, né? A quantidade de luz que a gente vai mandar para o sensor da câmera. Só que cada um vai mandar essa luz de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, a abertura de diafragma, ela diz respeito a quanto do obturador da lente você vai abrir para que a luz chegue no processador, né? O tempo de exposição é quanto tempo esse obturador vai ficar aberto para poder entrar uma maior quantidade de luz, né? E o ISO também é com relação à luz na fotografia, só que já é uma luz artificial, já é um pouquinho diferente. Os 2 primeiros vão trabalhar na lente e o ISO ele vai ser ali uma espécie de uma trapaça que a gente pode ter para compensar determinadas situações de luminosidade que a gente encontra. Então hoje
quando eu vou para a natureza, por exemplo, é até engraçado eu falar isso, né? Porque assim, as minhas fotos mais curtidas nas mídias sociais são as fotos de paisagem, né? Mas hoje, quando eu vou para a natureza, eu não vou para fazer foto de paisagem, eu vou para fazer foto das minhas plantinhas. Só que, cara, eu estou no cume de uma montanha, fazendo foto de uma planta. Aí, de repente, eu olho para frente. Porra, eu vejo aquele marzão de montanha sem fim. Eu vejo aquele céu com aquelas nuvens, cara, com os raios do sol ultrapassando as nuvens, dando no céu uma quantidade enorme de tons de cores diferentes. Não tem como não registrar. Não tem né? como ficar insensível a isso. Pois é, não tem como, cara, não tem como. É até uma forma de eu compartilhar aquele sentimento que eu sinto na hora fazendo aquilo, né? A mesma coisa quando eu estou dentro de uma floresta preservada, de uma mata preservada, fazendo foto de específico de uma planta que eu me dou por conta, assim, que eu olho em volta, cara, aquele mundo verde, aquela profusão verde, né? Isso aí, pô, não tem como registrar aquilo, entendeu? Aí eu faço, né? Mas assim, hoje eu vou para a natureza para registrar as plantinhas, mas diante desse cenário não tem como me negar, né, a fazer os registros. Então assim, Continue. Valeu, obrigado. Então assim, pessoal, a fotografia, para mim, na minha forma de visão, né, ela envolve muito técnica e sensibilidade e amor. Então, a técnica, até onde vai a técnica? A técnica é você conhecer o seu equipamento. Seja uma câmera profissional, seja uma câmera mediana, seja o seu smartphone, seja uma câmerazinha básica, né? Ontem eu estava falando, não sei se foi com o Gil que eu falei, né, que eu cansei de guiar pessoas lá em cima dos Três Picos, com equipamento que, somando câmera lente, dava 100 mil reais, e eu com a minha super zoomzinha fazia foto melhor que eles. Eles olharam minha câmera e ficaram sem entender. Eu falei, cara, vocês têm que conhecer o equipamento de vocês têm um equipamento top, mas tem que saber os recursos. Então assim, né, se tratando de fotografia digital, se o quanto melhor você dominar essa questão de abertura de diafragma, exposição e ISO, saber equilibrar esses três, né, melhor vai sair as fotografias de vocês no que diz respeito à técnica. Né, a técnica. E no meu caso, eu ainda considero um quarto fator, que é o enquadramento. Né? Você pode pegar, por exemplo, uma foto, né, por exemplo, a foto do Dani e do meu padrinho ali, fotografar os dois, ficar uma foto bonita, ou pegar um detalhe de uma plantinha que está do lado, né, e enquadrar aquela planta, né, na foto, que já vai dar um destaque especial. Né? Ou pegar uma cachoeira, você vai fazer uma foto de uma pessoa na natureza, vamos colocar um cenário de natureza. Né? A pessoa pede para você fazer uma foto, você vai lá e enquadra ela num 3x4. Beleza, a foto pode ficar linda, perfeito, no sentido de ficar focada, da luz estar equilibrada, mas você pode afastar um pouquinho e pegar uma cachoeira que está atrás dela. Já vai ser outro cenário. Então aí é que eu te falo que envolve a sensibilidade. E o amor é você fazer foto com amor, né? Como tudo na vida, né? Tudo na vida que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Senão não fica bom, pelo menos não fica perfeito, né? Então assim, a fotografia de natureza não foge à regra, né? Tudo que você vai fotografar na natureza, você tem que ter atenção a esses detalhes da técnica, conhecer o seu equipamento, porque isso aí, quanto melhor for a sua regulagem da câmera no local da foto, menos você vai ter que fazer o trabalho de pós-edição, que é o Lightroom, o Photoshop ou outro programa. Se eu falar para vocês que eu não uso Lightroom e não uso Photoshop, eu estaria mentindo. Né? E quem entende de fotografia saberia de cara que eu estaria mentindo. Né? Tá aqui o nosso amigo Hélio, que eu sou um fã dele, na verdade, né? Que é um cara que eu considero que é um fotógrafo profissional, é um cinegrafista profissional, né? Ele sabe muito bem disso. Mas assim, eu faço a pós-edição, mas que tipo de pós-edição que eu faço? Eu coloco nas minhas fotografias somente aquilo que o meu olho viu e eu não consegui ajustar na câmera. Então eu procuro dar esse ajuste final que o meu olho viu na hora lá. Né? Tipo assim, hoje você entra nas redes sociais, você vê uma foto, por exemplo, de um pôr do sol, um céu completamente vermelho, coisa mais irreal possível, mas ninguém tem lá 2.000 curtidas. E as pessoas, elas gostam desse exagero, elas são atraídas por esse exagero. Eu, particularmente, eu prefiro ter 2 curtidas e ser fiel aos meus princípios do que me corromper só para ter curtida, entendeu? Então, assim, o ajuste que eu faço nas fotografias é para tentar dar na fotografia o que o meu olho estava vendo na hora e eu, de alguma maneira, por condição de luminosidade ou por eu não saber ajustar a câmera naquele momento, não consegui colocar. Então, a primeira coisa seria isso aí, né? Fotografia na natureza, quando você faz foto na natureza, assim, aí a gente já está falando
daquela foto mais profissional, daquela foto que você espera que tenha um resultado além do registro do momento, além do registro, né, para você guardar por algum motivo. Fotografar a natureza é extremamente complicado, muito complicado. Por quê? A luz muda a todo momento, né? Por exemplo, no meu caso, que fotografo plantas, já houve vezes de eu ficar 45 minutos para fazer uma foto decente de uma planta com flor. Se eu sabia que se eu fosse embora, aquela planta só ia florir no outro ano, né? Então não podia perder. Só que o que acontecia? A luz mudava todo o tempo, a planta estava debaixo da copa da árvore, conforme o vento soprava em cima, mudava a luz e estragava toda a minha regulagem. Ou então, quando eu acertava a regulagem, o vento dava aquela lampejada de vento assim, borrava tudo. Eu ter ficado 40, tipo assim, de tirar, não sei, 50 fotos, 70 fotos para aproveitar 2, 3, no fim das contas, né? Então tem que ter dedicação. Então assim, fotografar a natureza é extremamente difícil, né? Aí existe com o tempo, só que até então eu fazia fotografia com a mão, tudo na mão, né? Com o tempo eu fui aprendendo, né, que eu poderia utilizar mais recursos, o que vai pesando no fim das contas no estilo também, né, que poderia me ajudar. Por exemplo, o tripé, né? Depois de um tempo eu vi que se eu fosse fazer foto com tripé, eu conseguiria colocar, por exemplo, um tempo de exposição maior, porque a câmera estaria paradinha lá, bonitinha, e se eu desse sorte de não estar ventando, né, eu poderia colocar um tempo de exposição maior, porque acabaria entrando mais luz, e entrando mais luz a foto ficaria mais nítida, mais bonita, mais colorida, né? Beleza, isso aí diz respeito ao tempo de exposição. Eu falei para vocês a abertura do diafragma. A gente tem também essa questão de luz, né, entrada de luz, né, regulando a abertura do diafragma. Só que a abertura do diafragma, além da quantidade de luz, ela tem um fator também a mais, que é a profundidade, né? Então, por exemplo, a minha câmera que está ali com a minha esposa, deixa eu pegar aqui. Então, olha só, pessoal, né? Então, por exemplo, essa lente aqui que eu estou usando é uma lente macro, né? Ela tem a abertura máxima dela, ela tem a abertura mínima dela de 2.8 e a abertura máxima de 2.8 e a mínima de 22. O que isso quer dizer? Se eu, por exemplo, né, estou fazendo a foto de uma flor e quero pegar um detalhezinho específico daquela flor, quero destacar, né, por exemplo, o labelo de uma orquídea. Para mim não é interessante fazer a foto da flor inteira. Eu quero pegar um detalhe do labelo da orquídea. Eu vou regular, né, eu vou regular a minha profundidade do mínimo possível, para 2.8, 3, 4, dependendo da quantidade de luz que tiver no ambiente. Por quê? Ela vai pegar aquele detalhezinho mínimo que eu estou focando e vai desfocar tudo em volta. Mas, para mim é interessante, eu estou fazendo a foto dessa flor, eu quero pegar a maior profundidade que eu conseguir, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu obturador, lá o diafragma, o máximo que eu puder, porque quanto mais fechado ele tiver, maior vai ser a minha profundidade. Só que isso aí tem um problema. Quanto mais você fecha o obturador, menos luz entra no sensor da câmera, correto? A foto acaba ficando escura, né? Então, nesses casos, quando a foto fica muito escura, é aí que entra o ISO. O ISO ele vai ser um compensador, né, para quando você tem situações de foto muito escura, para que através desse compensador você consiga clarear um pouquinho mais e melhorar aí a captação de luz, para que essa luz entre lá no nosso sensor da câmera e possa produzir a foto. Qual é o perigo de você usar o ISO? É que se você chamar muito na mão no ISO, né? Por exemplo, essa câmera aqui, ela trabalha aí no ISO de 50 a 6400. Se eu, por exemplo, numa situação muito escura, né, de fotografia, botar lá um ISO 6400 nela, na hora que eu for fazer edição, a foto vai ficar toda granulada, ela vai perder muito a qualidade. Então, o ISO, apesar dele ajudar a gente nessa situação de compensar a luz, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar para não sacrificar a qualidade da fotografia também, né? E como que a gente pode resolver esse problema? Como que a gente pode resolver essa equação entre você ter uma fotografia mais clara, mais viva, mais com ruído ou sem ruído? Flash. O flash ele vem justamente para ajudar. Por quê?
Com o flash, ele vai dar uma luz, né? Ele vai fornecer a luz que você precisa do ambiente para fazer o registro fotográfico que você não tem, você vai conseguir essa luz através do flash. Ah, mas é fácil assim? Não, não é fácil não. Tanto que todo flash tem várias opções de regulagem, e aí é que eu te falo de você conhecer o equipamento. Você tem que saber que sua câmera sem o flash, ela vai ter toda uma regulagem para uma determinada luz, e com o flash ela já provavelmente vai mudar toda essa regulagem de diafragma, velocidade, exposição, ISO, você vai ter que mudar tudo. Mas, geralmente, assim, resumindo, com o uso do flash, você pode reduzir muito a velocidade ISO. Valeu. Fazer isso na frente das... Pera aí, minutinho só, pera aí. Deixa eu ajeitar aqui meu afilhado. Quem tem padrinho não morre pagando, né? Quem tem padrinho não morre pagando. Mas então, pessoal, assim, o flash, ele vem nos auxiliar, né? Ele vem nos auxiliar justamente para dar essa luz que a gente está precisando naquele ambiente ali muito escuro, sem ter que sacrificar muito, colocar um ISO muito alto, que acabaria deixando aí essa foto com uma qualidade pior, uma qualidade ruim, né? Com maior quantidade de granulado, com uma maior quantidade de ruído, beleza? Eu tinha, de repente, planejado, eu vi que a gente tem umas fotinhas, umas plantinhas bonitinhas aqui, umas orquídeas bonitas. Eu tinha planejado de repente fazer uma oficinazinha rápida com vocês, só para tentar mostrar mais ou menos na prática como é que funciona essa regulagem sem o flash, essa regulagem com o flash, mas aí vai depender do pessoal, como é que a gente está de tempo aí. Você pode encerrar a palestra e fazer a oficina. Beleza, show de bola. Então vamos fazer isso. Vamos encerrar aqui então a palestra e a gente brinca um pouquinho, pega a câmera e brinca um pouquinho com as plantinhas para eu mostrar para vocês na prática essa questão aí da regulagem da câmera, beleza, pessoal? Então é isso aí, se alguém tiver alguma pergunta aí com relação à fotografia, câmera, que eu puder ajudar, né, claro, eu estou aberto aí a perguntas aí. Compensação de exposição. O exposure compensation. Sim. Ele serve para fazer o ajuste dessa secção que você Também. Só que isso aí, tipo assim, essa compensação, o que acontece? Ela vai depender muito da condição da foto que você está fazendo. Ah, você está fazendo essa foto num ambiente controlado, onde você controla a luz, onde você não tem vento, por exemplo, né? Tá num ambiente que a luz não varia, né? Aí beleza, né? Mas assim, se você está num ambiente igual dentro da mata, né, com a luz do sol incidindo de cima, com o vento soprando a copa das árvores, então, ou seja, no momento que você tem mais luz, no outro você não tem luz nenhuma, no momento que você tem a planta parada, você foca a planta naquela posição, a hora que você vai fazer o registro, dá um ventinho, ela balança e já sai do seu foco. Né? Então é complicado. Dentro do que ele falou, para me divertir com a câmera. Fotografar coisas paradas, a natureza, sem vento, sem nada. Eu prefiro deixar a câmera no modo P para esquecer preocupação com ISO, com tudo isso. E aí eu trabalho, só me preocupo com a composição, com o enquadramento e compensação de luz. Eu prefiro fazer assim, que aí eu esqueço de tudo, tá? E aí é só composição e prestar atenção no contraste. Agora, se está batendo vento, quer fotografar bicho, aí... Então, o que acontece? Para a fotografia artística é tranquilo, isso que você falou é tranquilo. Mas para a fotografia botânica já não rola. Por que não rola? Porque quando você coloca, por exemplo, no P, você está admitindo, você está deixando que a câmera decida, por exemplo, questão de luz, questão de cor, que vermelho é aquele ali que ela está vendo, que amarelo é aquele ali, que azul é aquele ali. Então, muitas vezes, no P, no automático, a câmera ela vai te dar uma regulagem que vai fugir o padrão. Eu regulo meu balanço de branco também. Que vai fugir. Então, por exemplo, já uma vez eu fiz uma foto de uma rãzinha e que ela estava numa situação muito escura, eu tive que aumentar muito o contraste para conseguir definir melhor. O pescador, eu fiquei com vergonha danada, eu passei uma vergonha danada nesse dia. Eu mostrei a foto pro pesquisador, o cara falou, cara, uma espécie nova. Eu descobri uma espécie nova de rã. Ela parece com a fulana de tal, mas só que ela está muito mais escura. Aí eu falei, então peraí. Eu fui lá, peguei a minha foto crua, que estava horrível, mas mandei a foto crua. Não, cara, essa aí é a espécie que eu falei, não. Ou você exagerou aí no contraste, exagerou aí, entendeu? Então assim,
Para fotografia artística é tranquilo, mas para fotografia documental, você vai... Você quer ser o mais fidedigno. Isso, tem que ser, né? Porque senão você pode estar enganando o pesquisador, né? Cara, então, isso aí é um recurso muito complexo de API, de sistema. Eu desenvolvi um sistema para fazer isso aí, na verdade. Sacanagem. Pensa na solução mais simples. Pegar um pano preto e colocar atrás da planta. Eu uso o tecido de feltro porque o feltro ele é fosco. Ele geralmente é ruim de brilho, né? Principalmente quando você usa flash. Ele não reflete muito a luz. Eu ando na mochila com uns 2 ou 3 pedaços de feltro. Um pequenininho, tipo 30 por 30, um 60 por 60 e 1 por 1. Então, por exemplo, eu quero destacar a planta, porque às vezes na natureza, você vai fazer, a flor está linda, está perfeito o enquadramento, mas atrás é um matagal que está acabando com foto. Aí o que eu faço? Eu vou lá, dou uma amassadinha no mato com carinho, boto o tecido, estico o tecidozinho de feltro atrás e vou lá e faço minha foto. É isso, a solução mais simples possível. Eu até cheguei a utilizar alguns aplicativos, mas como eu sou um cara muito perfeccionista, eu vi que para alguns detalhes, alguma situação, esses aplicativos acabavam deixando algum lixinho, cortavam um pedaço da planta ou deixavam alguma outra coisa. Aí para definir eu vou lá e coloco o paninho preto. É isso. Show? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não? Então a gente pode encerrar, então a gente pode partir para a brincadeira então. Valeu, obrigado.